Uma história que emocionou o Brasil acaba de ganhar um novo capítulo. A justiça condenou os envolvidos na morte de Graziele, a menina atropelada por um jet ski no litoral de São Paulo há 4 anos. Ao mesmo tempo, os pais comemoram a realização de um sonho. A mãe de Graziele está grávida. Essa semana, a nossa equipe acompanhou o exame para saber se o bebê é menino ou menina. Os passos de uma nova caminhada. Um recomeço. Uma nova vida para Gilson e Cirleide. Literalmente. Para reencontrar o casal, o Domingo Espetacular pegou a estrada e viajou até Engenheiro Coelho, a 160 quilômetros da capital paulista. Lá moram Gilson, motorista de caminhão de 37 anos, e Cirleide, de 29, que no momento trabalha como babá. Ansiosa, ela não é muito de rodeios e já abre o coração logo de cara. A melhor notícia para mim foi a oportunidade, que Deus está me dando de ser mamãe novamente. Uma boa notícia para qualquer casal. Neste caso, uma felicidade quase completa. As lembranças de um passado não muito distante ainda perturbam os dois, principalmente Cirleide. Fevereiro de 2012. Cirleide brincava com a filha Graziele, de 3 anos, em Guaratuba, litoral paulista. Era a primeira vez que a menina colocava os pés na areia de uma praia. Empolgada, a pequena Graziele se soltou das mãos da mãe por alguns segundos e foi brincar na água rasa. Neste momento, ela foi atingida por uma moto aquática desgovernada. O choque foi inevitável. O resgate só chegou 40 minutos depois. Mas a garotinha morreu antes mesmo de chegar ao hospital. Quem pilotava a moto aquática era um menor de 13 anos de idade, sobrinho do dono do equipamento, o empresário José Augusto Cardoso. A família proprietária da moto aquática fugiu do local momentos após o acidente. Mas durante essa entrevista, não vamos falar do passado, apenas do futuro. Falar sobre a minha gravidez, eu fico super contente de falar, me emociona muito. Quem se sente mais à vontade para falar dessa nova fase é o companheiro de quase 10 anos, Gilson. E ele sabe bem, engravidar não foi fácil. Ela passou por um tratamento da endometriose, fez a cirurgia. A endometriose é uma condição que atinge cerca de 6 milhões de brasileiras. É uma má formação do endométrio, o tecido interno do útero. Além de fortes cólicas e dores abdominais, se não tratada corretamente, as mulheres com endometriose podem até ficar estéreis. Por causa do tratamento, Cirleide teve que retirar parte do ovário e uma das trompas. Por isso, segundo os médicos, a chance de engravidar de forma natural era muito pequena. É uma coisa que a gente está tentando há 2 anos e, graças a Deus, Deus nos concedeu a bênção de eu ser papai e a Cirleide ser mamãe de novo, né? E passados já 5 meses de gestação, familiares e amigos não cansam de perguntar: será menino ou menina? Pelos resultados dos exames, ainda não deu para saber. Não tenho preferência, Não estou naquela expectativa para saber, assim, se é menino ou se é menina, porque eu quero, assim, que venha com muita saúde, independente do sexo, Quero que cresça saudável. Mas, como toda mãe, Cirleide tem uma intuição. Como eu já falei para ele, eu falei para os amigos, para os parentes, assim, que esse palpite eu vou guardar para mim. Já Gilson não esconde a torcida. A expectativa é que 100% seja menino. Expectativa, aliás, é o que não falta por aqui. A Cirleide
e o Gilson ainda não sabem se o bebê que ela está esperando é menino ou menina. Eles não compraram nenhuma roupinha, nada, não compraram berço, nada, mas já sabem onde vai ser o quarto da criança. Vai ser aqui nesse espaço. Isso, vai ser aqui, o quartinho. E parece que foi só chegar no quartinho que o bebê se animou todo. Começa a dar um chutinho já e é uma sensação muito gostosa. Enquanto a gente estava conversando, o bebê mexeu ou não? Mexeu. Mexeu bastante. Só de imaginar que tem um serzinho crescendo aqui na minha barriga, já o coração já se transborda de felicidade, de alegria. Nós estamos na área rural de Engenheiro Coelho, fica a mais ou menos 5 quilômetros da casa da Cirleide e é aqui o endereço onde ela trabalha, o novo emprego dela. E a Cirleide está fazendo a atividade que ela mais gosta, que é cuidar de criança. Ela está aqui nos esperando. Tudo bom, Cirleide? Tudo bom. Quem é essa bebê linda aqui? Essa garotinha linda aqui é a Alice. Alice tem 8 meses. Ela e Cirleide estão bem apegadas. Já se acostumou logo comigo, né? Já na hora que eu vou embora, na maioria das vezes ela chora, não quer que eu vou, né? A gente já se apegou, né, Alice? Momentos assim, como esse, em que dá mamadeira para Alice, confortam Cirleide. E ela sabe, precisava disso. Passei por um momento bem difícil na minha vida, mas sei que Deus sempre esteve comigo em todos os momentos, né? E agora, nessa nova fase da minha vida, Deus tem me dado muita força, né? Para seguir em frente. Eu tô feliz. Gilson chega. Ao seu lado, José Beraldo, o advogado da família. Eles trazem um calhamaço de papel. É o rascunho do livro que o advogado está escrevendo sobre o caso do atropelamento de 2012. Ao longo de 4 anos de processo, José Beraldo acumulou uma vasta papelada sobre o caso e algumas pequenas vitórias. A primeira, segundo Beraldo, é a condenação do dono da moto aquática, o empresário José Augusto Cardoso. E ele foi condenado a 2 anos e 4 meses de detenção em regime semiaberto. E a pena foi substituída a prestação pecuniária e a prestação de serviço à comunidade. Outra condenação comemorada é a do caseiro Erivaldo Francisco de Moura, que foi quem, segundo o processo, levou a moto aquática para a praia a mando do empresário. Para o caseiro, foi aplicada uma pena menor, que é de 1 ano e 2 meses, com prestação de serviço à comunidade. O adolescente de 13 anos, que pilotava o veículo à época, foi condenado a 6 meses de liberdade assistida. Mas a sentença chegou tarde demais. O prazo para cumprir a decisão já passou. A justiça nesse país é lenta. Para José Beraldo, o resultado das condenações não foi suficiente, principalmente no caso do empresário. Ele teve a reprimenda como manda a lei. Nós queremos uma lei maior, uma pena maior, ou seja, nós queremos o rigor da lei. O meu entendimento é que ele deveria responder ao menos parte da pena enclausurado. O jet ski já estava na água. O advogado de defesa, Francisco Assis Henrique Neto Rocha, foi procurado pela produção do Domingo Espetacular. Até o final da reportagem, não se pronunciou. Cirleide e Gilson estão afastados das disputas judiciais. Vivem um outro momento, onde cada passo gera uma nova expectativa. Eu voltei ao interior de São Paulo, desta vez sem equipe de reportagem, porque eu vou acompanhar um momento de maior privacidade da Cirleide. Ela está aqui acompanhada da sogra dela, a dona Judite, e ela vai passar por um exame aqui na cidade de Arthur Nogueira. E é um momento de muita expectativa para a Cirleide, porque ela vai fazer um ultrassom para saber as condições da mamãe e também do bebê. E pode ser que hoje a Cirleide tenha a revelação do sexo do bebê. A dona Judite não tem dúvidas. Meu palpite, eu acho que é um menino, não sei. Se eu vou errar dessa vez, eu sei não. Durante o exame,
A emoção só aumenta com o som do coraçãozinho batendo firme. E pouco depois, o médico dá a palavra final quanto ao sexo do bebê. Parece que é menino, viu? Não tem 100% não, viu? Menino? Menina. Menino? 90% mais ou menos. Vou ficar sentadinho, sabe? Tá bem, viu? É 90% menina, doutor? 90%. Faltam 10. Sirleide, 90% menina. 90%. Difícil segurar as lágrimas. Muita alegria. Lembra que a Sirleide tinha um palpite? Agora ela revela pra gente. Não, eu desde o começo, o Gis falava, né, que eu acho que vai ser menino. Eu não falava pra ele, mas no fundo eu sentia que ia ser mãe de outra menina. É, intuição de mãe nunca falha. Até nome ela já tem na cabeça. Eu colocaria Emanuele. E o papai Gilson? Como será que ele reagiu à notícia? Em 90% menina. Eu escutei um ish e aí foi. Um recomeço. Assim, passo a passo. O presente de uma nova vida renova as forças destes dois. E reescreve o futuro da família. O desfecho da história de um jovem que há quase 2 anos tenta provar a inocência. Ele está preso, acusado de roubo, mas um grupo de peritos afirma que o criminoso não é ele. A sentença saiu esta semana. Veja por que a justiça não levou em conta supostas provas da inocência dele. Tiago Brum, 25 anos, mecânico de aviação. Ele está preso há 1 ano e 10 meses, acusado de assalto à mão armada. Para esta promotora, não há dúvida. Tiago seria um dos bandidos que aparecem nesta imagem. Os 2 homens do lado direito, mais próximos ao muro, são funcionários de uma empresa. Eles acabam de ser rendidos. Os outros 2, assaltantes, sabiam que era dia de pagamento. De acordo com a acusação, Tiago é este homem que esconde o rosto com o capuz. Eu não tenho a menor dúvida, por mínima que seja, de que o Tiago cometeu esse delito. Mas peritos criminais levantaram uma suspeita. A promotora pode estar errada. É o que começaram a concluir analisando estas imagens. Se percebe que há uma diferença na forma do passo de um para outro. Então há uma diferença a ser assinalada. Esse aqui já tem um passo, ele consegue pisar com o calcanhar e posteriormente prolonga para demais partes a parte plantar do pé. O outro não? Então, o outro não, o outro pisa de chapa. O suspeito, quando entra na empresa, ele coloca o capuz. Ele está com o casaco largo, com o capuz que dá a impressão de aumentar um pouco a estatura. Então, esse comparativo de imagem fica muito difícil. E quais as provas contra o rapaz que está preso? 4 funcionários da empresa reconheceram Tiago na delegacia e também na frente do juiz. Condenar alguém só com base em testemunhos de vítimas, isso é suficiente? Sim, é suficiente. A polícia chegou a Tiago por meio desta foto postada numa rede social. Ele aparece numa festa ao lado do marido da prima. Rafael Vieira era técnico da empresa que foi roubada e é apontado como informante da quadrilha.
o Tiago e o Rafael cometeram esse delito, junto com um terceiro que não foi identificado ainda. Quem puder que lê esse processo, que investigue esse processo, porque eu não estava nesse lugar. Eu não tenho o porquê de roubar alguém, eu não preciso disso. Não preciso, eu tenho uma família estruturada, eu tenho um pai e uma mãe que são funcionários públicos, eu tenho uma profissão, minha irmã é funcionária pública, eu preciso disso. Não preciso disso. 1h30 antes do assalto, o carro de Tiago é filmado por uma câmera de segurança instalada na frente da casa da namorada dele. Sou eu que estou naquele volante. O carro permanece estacionado na frente da casa a tarde toda. Há testemunhas de que o rapaz não saiu dali. A senhora tem certeza de que ele não saiu para nada? Para nada, para nada. Ele permaneceu ali na minha casa, não saiu para lugar nenhum. O depoimento da sogra, da namorada e do vizinho não foram suficientes e a justiça negou todos os pedidos para que Tiago respondesse o processo em liberdade. Há 4 meses, com a exibição da primeira reportagem sobre o caso, veio à tona uma nova peça para a investigação, considerada fundamental pela perícia. As imagens das câmeras de segurança obtidas pelo Domingo Espetacular. Até então, a própria defesa não sabia da existência dos vídeos. Numa primeira análise, este perito foi contundente. Já está convencido da inocência? Convencido. Sem dúvida. Sem dúvida. Cada vez mais sem dúvida. Comprova cientificamente que não é o Tiago aquela pessoa que entrou naquela loja para fazer aquele assalto. Com o que foi dito pelos peritos, a família se encheu de esperança. Todo mundo acreditava que Tiago sairia da prisão e voltaria aqui para a casa dos pais dele, no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio. Não foi o que aconteceu. Na segunda-feira passada, saiu a sentença do juiz. Tiago foi condenado a 10 anos de prisão. E mais, Tiago e o marido da prima, apontado como comparsa, devem cumprir a pena em regime inicialmente fechado. O juiz argumenta que mantém a prisão para preservar a ordem pública e para evitar que os réus voltem a cometer crimes. Nova derrota para a família e vitória para a promotora, que ouvimos antes da publicação da sentença. Caso Tiago seja de fato condenado, a senhora deixará o tribunal com a consciência tranquila? Sim. E se eles forem absolvidos, eu vou recorrer. A senhora tinha certeza da absolvição dele nessa semana? Tinha. Eu falei, ele vai ser absolvido. Não tem por que condenar meu filho. Ele não estava lá, não era ele que estava lá. Esperava ele estar com casa. Essa semana ele está com ele em casa. Esperava. Os pais chegaram a contratar uma empresa de São Paulo especializada em investigações e perícias para tentar provar a inocência do filho. Peritos compararam fotos de Tiago com imagens do assaltante e concluíram: é possível determinar de forma científica que o senhor Tiago Braga Brum não corresponde e não participou do assalto a essa empresa em Rio de Janeiro. O perito expõe as fotos e revela diferenças corporais que diz ter encontrado. Tiago é muito mais magro e mais alto que o suspeito. O suspeito é robusto. Não vamos falar que ele seja gordo, mas ele é robusto o suficiente ou muito mais forte que Tiago. Para medir a altura do suspeito, os peritos tomaram como referência o carro parado na garagem da empresa. E a altura do suspeito, tirando 2 a 3 centímetros do capuz, ele tem aproximadamente 1,70 m de altura. Bem diferente da altura do senhor Tiago, que tem 1,83 m, 85. Não existe possibilidade alguma de ser o senhor Tiago Braga Brum. Neste documento enviado ao juiz antes da condenação de Tiago,
A promotora do caso contesta a perícia contratada pela família. Ela afirma que a diferença corporal entre a pessoa que aparece no vídeo e Tiago é mínima. E alega ainda que as imagens do assalto são de péssima qualidade. Conclui dizendo que é impossível tirar conclusões a partir das imagens das câmeras de segurança. As imagens do assalto são perfeitamente periciáveis. Se não foi feito, é porque não foi solicitado, porque não existe nenhuma ou a mínima intenção de ter informações científicas que vão entregar a verdade dos fatos. Nós não podemos abrir mão, não digo nem como defesa, como sociedade, nós não podemos abrir mão de provas que possam vir a inocentar aqueles que efetivamente são inocentes. Sempre que houver dúvida, o juiz deve absolver, ainda que a dúvida seja mínima. Né? É o correto, é o que deve ser feito. E é isso que a lei diz, é isso que a Constituição diz. Nós vamos recorrer, nós vamos à segunda instância e nós vamos provar que não foi ele. Não foi.